Olá, seja muito bem-vindo ao quarto módulo do curso de Matemática Financeira, nosso plano maior, que é a formação do analista financeiro júnior. Nesse quarto módulo, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Geralmente é um assunto, uma pauta que as pessoas adoram falar quando está no final ou início de um ano, quando diz respeito ao planejamento, que geralmente início de ano, né? O pessoal quer novidades ou quer trazer coisas novas, expectativas, né? Então, nesse quarto módulo, nós vamos falar sobre planejamento financeiro. E também nós vamos falar sobre investimentos, séries de pagamentos, séries de recebimento. Então, nós vamos trazer várias ideias relacionadas a esse ponto e principalmente como você pode usar a matemática financeira para poder te auxiliar a ter uma independência na área financeira, que inclusive é o sonho de várias pessoas. Que trocando em miúdos é ganhar dinheiro enquanto dorme. Você já ouviu esse ditado? Então vamos lá. Aqui é a nossa pauta. Vamos colocar a caneta a laser. Olha só. Vamos falar então de investimento, planejamento financeiro, as séries de pagamento. E vamos ter algumas atividades práticas, tá? Sobre planejamento financeiro. Basicamente, nós vamos ter duas aulas ao vivo, né? Uma falando mais sobre o nivelamento, o que é um planejamento financeiro, como que se estrutura, e a outra no viés um pouco mais prático, onde a gente vai pegar algumas informações de mercado e sim colocar na base da execução, como que eu vou chegar naquele alvo. Legal? Dito isso, e antes de falar de planejamento financeiro, vamos falar aqui de investimento. O que é o investimento? Quais são os tipos de investimento e qual a importância de investir? Eu acredito que são três perguntas que geralmente a grande maioria das pessoas se fazem, né, quando estão refletindo sobre essa perspectiva de investimento. Basicamente, quando a gente fala de investimento, na perspectiva financeira, são todas as aplicações de recursos, seja ela tempo e esforço, a fim de obter algo. Basicamente, essa é a ideia de investimento. Então, você está pegando ali o seu recurso, está alocando, está aportando, né, tecnicamente falando, está colocando em alguma coisa, para que no futuro você resgate algo. E automaticamente vocês viram que aqui a gente colocou também a definição de tempo. Você pode investir o seu tempo, por exemplo, estudando e lá na frente você vai obter um salário, uma remuneração, se for prestador de serviço também, ou pessoa jurídica, né? Você vai ter uma rentabilidade maior. Então, nesse caso, o investimento, pessoal, não necessariamente está sempre ligado ao capital, mas talvez o ponto principal é o tempo, principalmente no que diz respeito à questão do conhecimento. Você investe em conhecimento, assim como você investiu nesse curso, coloca em prática, você vai ver que lá na frente você vai obter algo diferente. Clareza, né, vai ser uma delas, você vai ter confiança e a partir disso você pode ganhar bastante dinheiro com isso. Quais são os tipos de investimento? Então, aqui nesse viés, né, do mercado de capitais de investimentos, a gente tem a fragmentação de dois grandes subtipos. São os investimentos de renda fixa e são os investimentos de renda variável. Provavelmente você já ouviu um desses dois termos. Se você não ouviu, fique tranquilo. Vamos aprofundar também. E por que que eu preciso investir? Bom, a ideia de investir, olha só, é você remunerar você mesmo. Só que você mesmo lá da frente, do futuro. Aqui, pessoal, a gente tem um grande desafio, porque a grande maioria das pessoas são imediatistas. Vou dar um exemplo. As pessoas preferem, e obviamente eu vou dar esse exemplo não com viés de julgamento, tá? Só apenas a título de exemplo, que a maioria das pessoas faz, não significa que são todas. A grande maioria das pessoas preferem fazer um financiamento de uma casa e tá lá na casa morando, do que talvez acumular um capital e adquirir ela à vista. Estou falando que um é melhor ou é pior. Estou dando um exemplo. O que acontece quando eu faço financiamento hoje e moro na casa? Quando eu faço financiamento sem analisar a taxa, nem outras situações, eu sei que eu vou pagar juros. Então, eu estou tendo um prazer agora para que no futuro eu pague um monte de juros, né? Automaticamente por ter esse prazer imediato. Só que se eu fosse acumular esse patrimônio para que no futuro eu compre à vista, provavelmente eu não ia pagar esses juros. Você acumular um capital. Só qual que é o desafio disso? Você precisa ter disciplina, persistência e saber que o seu dinheiro está na conta, você não pode gastar ele, você tem um alvo. E esse é o desafio da maioria das pessoas, que as pessoas gostam de algo do dia para a noite, de um mês para o outro. E o outro exemplo que eu uso é a academia.
O pessoal faz a matrícula hoje, na semana que vem já quer estar definido, já tá. Então não funciona bem assim, né? Eu não sou especialista nessa área de educação física, mas provavelmente você pode seguir alguns especialistas, você pode fazer a prova por si mesmo. Se você for na academia uma semana para outra, você não vai ter resultado. Inclusive, né? Várias pessoas e artigos científicos mencionam que no mínimo a partir de 3 meses, né? Lógico, com plano alimentar e seguindo muito bem, né? Uma frequência boa na academia. Não é só matricular também 3 meses você alcança esse resultado. Então fique essa reflexão. Em tudo na vida você precisa ter disciplina, constância que o resultado vem. Se você tiver isso, você vai ver que o planejamento financeiro e a matemática financeira vai ser um poderoso aliado. Eu quero te ver na próxima aula, onde eu vou te contar tudo sobre renda fixa. Até lá!